Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui no canal chamada Médiuns Falidos, cujo objetivo é chamar a atenção dos médiuns sobre a responsabilidade que a mediunidade implica. Os casos que nós vamos estudar estão no livro Os Mensageiros, de André Luiz, através de Chico Xavier, e foi publicado em 1944. Portanto, são informações que estão disponíveis à humanidade há 75 anos e que são atualíssimas no que se refere aos perigos, aos caminhos tortuosos e às quedas que todos nós, médiuns, estamos sujeitos. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Otávio, que está no capítulo 7 e que traz uma história muito rica em informações espirituais que vão muito além da mediunidade em si. Eu vou fazer a leitura do capítulo e depois vou comentando alguns itens, ok? Espero que vocês gostem. Então, Os Mensageiros, capítulo 7, A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências neste capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar.
Enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelavam incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra, em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O ministério da comunicação favoreceu-me com todas as facilidades, e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na minha linha de cogitações. Não que o casamento possa colidir com o êxito da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só se constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu: mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas.
Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para cá regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Esse é o caso de Otávio, como ele mesmo diz, caiu pela vaidade e que traz para nós ensinos fantásticos, não é? Mais uma vez eu faço questão de ressaltar a importância que a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, tem para a espiritualização da humanidade. Num simples capítulo,
A gente pega tanta coisa, reflete tanta coisa para pensar em tantas situações que quase instintivamente nós somos obrigados a rever a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, não é? Então, sempre recomendo, leia André Luiz. Muito bem, o caso de Otávio começa com um ponto muito interessante, onde ele se mostra um espírito plenamente consciente das suas responsabilidades, das suas faltas e das leis divinas. Isso é um fato curioso, porque por vezes nós encontramos realmente pessoas que têm um bom conhecimento de espiritualidade, sabem o que deveriam fazer, mas não conseguem ter força para colocar em prática. Iluminaram o cérebro com conhecimento da vida espiritual, mas não conseguiram aquecer o coração com o trabalho no bem, na caridade. Isso é bastante comum e a gente vê isso nos terreiros com muita naturalidade, não é? Muito bem. Então, o Otávio começa contando a sua história, dizendo que muitos anos antes, ele próprio bateu às portas de nosso lar, pedindo amparo e socorro, onde então 6 entidades foram designadas para orientá-lo, receber, cuidar. E ele acabou se afeiçoando grandemente a essas entidades, como essas entidades se afeiçoaram a ele. O tempo foi passando, ele iniciou seus estudos, a sua preparação e o chamado para o retorno à vida material, isto é, a reencarnação, se fez presente. Então, juntamente com toda uma estrutura que nós conhecemos apenas uma pequena parte, foi elaborado ali o seu plano de vida, levando-se em consideração as suas faltas do passado, a perspectiva para o futuro. Otávio retornaria à Terra com uma mediunidade acentuada, devendo trabalhar no bem. Para não cair nos mesmos erros do passado, ele não deveria se casar. E aos 20 anos de idade, receberia como filhos do coração aquelas mesmas 6 entidades que no passado lhe receberam e ofertaram a ele simpatia e amor. Pois bem, como ele próprio narra, aos 15 anos de idade começaram os chamados da vida espiritual. Quantas e quantas mães eu já conversei que têm filho com 13, 14, 15 anos, que às vezes começa a ter sintoma de mediunidade, essas mães se descabelam, se desesperam, não sabem o que fazer e frequentemente buscam uma forma de apagar essa mediunidade no menino. Não é este o caminho. O que se deve fazer nesses casos, eu já comentei isso na reflexão chamada Crianças Médiuns, é encaminhar esses meninos ou para um centro espírita ou para um terreiro, onde eles possam começar os estudos, a frequentar, a conhecer os trabalhos, a ir se acostumando com aquele ambiente, para que no futuro eles possam então exercer a sua mediunidade. Muito bem. Depois, o Otávio vai nos dizer aqui um trecho muito importante. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. Por isso eu digo sempre, mediunidade não é brincadeira. Além de nós estarmos lidando com vidas, pelo fato das pessoas virem até os terreiros, até os centros, receberem uma orientação, etc., nós estamos trabalhando para a espiritualização da humanidade. E esses interesses são eternos, e daí a responsabilidade. E ele continua, os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Frequentemente eu digo, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade implica sacrifício, implica devotamento, implica entrega. E isso tem uma responsabilidade muito grande. Por isso os médiuns que se perdem, que saem do caminho, que colocam a sua coroa mediúnica a serviço de espíritos interesseiros,
espíritos inferiores, materializados, que buscam apenas trazer infelicidade e dor ao próximo, estão acumulando uma dívida inimaginável. E por isso costumo dizer, se imaginam senhores, quando não passam de escravos nas mãos de entidades egoístas e mesquinhas. Então, é uma reflexão que todos nós temos que fazer, não é? Bom, e depois ele continua dizendo o seguinte: os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Uma das coisas que mais causa oposição aqui no canal são as minhas falas sobre mediunidade. Muita gente não aceita, não gosta, torce o nariz, mas tudo que eu trago aqui ou é fruto da minha vivência, da minha experiência como médium em provação também, porque eu também sou falho e também estou sujeito a errar e também estou sujeito a cair. Então, boa parte eu tirei dos meus próprios aprendizados e das conversas com os guias, e outra parte da literatura que eu uso para fundamentar o meu conhecimento. E está aqui um livro de 1944, Os Mensageiros, escrito, aliás, psicografado, por Chico Xavier, que está há 75 anos sendo vendido, trazendo aí ensinos que apenas reforçam a opinião que eu trago aqui no canal a respeito da seriedade e do compromisso da mediunidade. Então, aquele que vem com a tarefa mediúnica não tem desculpa se falhar. Não tem, pode inventar, pode não concordar, pode brigar, mas o fato é isso, não tem desculpa. Responsabilidade é grande mesmo. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, mais claro que isso, acho que é impossível. Bom, voltando então à história do Otávio. Quando a mãe desencarna, e ele próprio descreve a mãe como uma verdadeira serva de Jesus, uma mulher espírita que o criou dentro das bases do espiritismo, e após a morte sendo encaminhado por familiares até um centro espírita, onde deveria fazer a educação da sua mediunidade, compreender as leis espirituais, o que ele fez? Ele deu voz ao seu lado mais inferior, ao seu lado crítico, ao seu lado ácido, e começou a interpretar as visões espirituais que tinha como sintomas de alucinação. Então, esse é um ponto muito importante. Eu já conversei com dezenas e dezenas de pessoas que me dizem: se eu visse os espíritos eu acreditaria. Não, não acreditaria. Porque existem muitos relatos de médiuns que tinham a evidência, enxergavam os espíritos, até mesmo familiares, conversavam com essas entidades e ainda assim eles não acreditavam. Não porque eram teimosos simplesmente, mas porque acreditar na continuidade da vida implicaria uma série de mudanças que eles não estavam dispostos a fazer e, pelo contrário, se sentiam muito confortáveis em continuar sendo o que sempre foram. Até porque mudar dói, crescer dói, evoluir dói. E geralmente, nem sempre as pessoas querem isso, Então, mesmo Otávio vendo os espíritos, recebendo as instruções, ele ainda assim teimou em levar para o lado da alucinação, até que então é aconselhado a procurar um médico que aconselhe experiências sexuais. Isso era muito comum no passado, se acreditava muito que o homem, principalmente, se não tivesse uma vida sexual bastante fluida, vamos dizer assim, que os poderia fazer mal, transtornar as suas ideias, perturbar a sua cabeça. E é aí que ele começa a dar lado a outro fator que no passado foi razão de queda, a sua sexualidade desenfreada.
E então ele começa a se envolver ali com várias pessoas e cada vez mais vai afundando na matéria. Então veja como ele está saindo do caminho, né? Ele deveria vir, a mediunidade se apresentaria, ele teria um papel relevante na espiritualidade do Brasil e ele está completamente fora de rota. Bom, para completar, aos 20 e poucos anos, o pai morre e os filhos, os seus irmãos consanguíneos, mais os irmãos que vieram do segundo casamento, que são as 6 entidades que o auxiliarem em nosso lar, vem, juntamente com a viúva, pedir socorro. Isto é, o chamado da espiritualidade. O que ele faz? Ele vira as costas. Eu acho muito importante esse ponto para as nossas reflexões. Quantas vezes a vida não coloca em nosso caminho um parente distante, ou até mesmo um parente difícil, ou um desconhecido, um vizinho, que de alguma forma requer o nosso cuidado, a nossa atenção, e frequentemente qual é a nossa reação? Virar as costas. O que ele não imaginava é que estaria virando as costas aquelas entidades que ele prometeu cuidar quando estivesse na terra, que foram seus grandes amigos em nosso lar. Então, olha a responsabilidade. Nós temos que ter muita atenção, observar com muito carinho os chamados da vida, porque frequentemente podemos passar por situações semelhantes, não é? Muito bem. Então, essa viúva vai pedir ajuda, ele vira as costas e diz: não quero nem saber. Quero viver a minha vida. Então ele sai. Não é explícito o que ele fez, mas ele acabou tendo que casar, né? Provavelmente engravidou uma moça. E teve que casar. E o que é que ele diz? Que essa moça era um espírito muito inferior se comparado à sua estatura espiritual. Devido, então, aos seus desvios da sexualidade, ele acabou se ligando a uma moça que era um espírito muito inferior à sua condição, que por sua vez era ligada a um espírito que ele próprio chama de monstruoso, isto é, cuja inferioridade é bastante patente e que acabou recebendo como filho. E ambos o atormentaram até o fim da vida, quando então ele retorna para o mundo espiritual, vitimado pelo excesso de álcool, pela sífilis, pelos desgostos, etc. Então, é muito interessante o caso do Otávio. Aliás, antes disso, uma observação. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que me olvidava dos meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. Muita gente me perguntou: Léo, conheço uma pessoa tão complicada, uma pessoa que tem uma moral torta, uma vida esquisita, e ainda assim ela recebe os guias, ainda assim ela tem a mediunidade. Por quê? Aqui um bom exemplo. A misericórdia divina tenta tudo quanto for possível para que o médium atenda o chamado e cumpra a sua tarefa. Portanto, a espiritualidade tenta de tudo na tentativa de fazer com que o médium volte ao caminho original, ou, se não for possível voltar ao caminho original, que pelo menos ele faça alguma coisa. E está aqui o caso do Otávio, um médium, um espírito falido que se deixou levar pelo egoísmo, pela vaidade, pela sexualidade desenfreada e que jogou na lata do lixo uma mediunidade que deveria florir e ser decisiva, ter um papel importante na espiritualização do Brasil. Então dá para a gente entender o porquê desse sofrimento, do abatimento após a morte. Então, era isso. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.